Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é o tema número 12, o juízo em uma linha do tempo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo neste dia de sábado que chegou hoje ao pôr do, que chegou, meu Deus, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar as suas verdades da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos começar com o texto 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Exatamente, todos serão julgados. Não vai ser repartido aquele ali ou esse aqui. Não, todos serão julgados. Ellen G. White, no livro Eventos Finais, na página 14, diz: devemos estudar os grandes sinais que indicam o tempo em que estamos vivendo. Exatamente, as profecias. Estudar as profecias. As profecias estão indicando o que acontecerá no futuro, como mesmo o decreto dominical, que está acontecendo a largos passos. Está batendo a nossa porta já. É só vocês verem os sites americanos, acompanhar as notícias lá dos Estados Unidos, que vocês verão que está acelerando o processo para o decreto dominical. Não sou eu que estou falando, é só acompanhar. Na página 16 ela escreve: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Exatamente. Aonde nós encontramos. Onde nós se encontramos na história profética. Você estuda e você verá em que tempos estamos vivendo. O Apocalipse mesmo, vou dar uma pincelada aqui. O Apocalipse começou o capítulo 1, o 2 e o 3 no lugar santo. Jesus no lugar santo. O capítulo de 3 para frente, principalmente o capítulo 4, seguindo 5, 6 e 7 até o final, é o tempo que Jesus está no lugar santíssimo. Estamos vivendo no tempo dos mortos, que são o tempo do juízo, que estão julgando. Jesus está julgando a cada caso. Ali é mostrado. E então, a gente pega o Apocalipse do capítulo 3 antes, estamos no ano 31 em diante. Mas, do capítulo 4 adiante, até o 22, é de 1844 para cá. Então, você pega o capítulo 4, você percebe que já está em 1844, e você segue. Você vai ver os 7 selos sendo 5 já abertos, que estão em processos ainda, que estamos vivendo nesses 5 selos, que são a primeira mensagem angélica, que são o Cavaleiro Branco, que é a igreja remanescente,
O Cavaleiro Vermelho são os protestantes e as igrejas evangélicas que estão sangrando a palavra de Deus, que não estão pregando certo a palavra de Deus. O Cavaleiro Preto é a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem pessoas ali sinceras que se eu falei do Cavalo Vermelho que distorce a palavra de Deus, o Cavaleiro Preto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, abandonou de vez mesmo a palavra de Deus. Então, quer dizer, que é o Cavaleiro Preto, é a escuridão. Então, quer dizer, que ali não tem palavra de Deus ali. A verdade, né? A verdade não prevalece ali. Mas tem pessoas sinceras. Em cada cavalo tem pessoas sinceras que estão fazendo parte dessa denominação. E tem o Cavaleiro Amarelo, que são as igrejas que não pregam nada sobre religião. Pregam só coisas pagãs, que é espiritismo, hinduísmo, é, de levitação, essas coisas. Lá na Índia mesmo, que são a adoração de vacas, que vacas são sagradas, tem adoração de imagens, são essas igrejas que é considerada a morte, que o inferno o segue. E tem o quinto selo, que são as almas que clamam por justiça, mas Deus ainda fala para elas que ainda não chegou o tempo de completar os mártires. E ainda estão sem abrir o sexto e o sétimo selo. O sexto selo é a partir quando for imposto o decreto dominical. E o sétimo selo é o fechamento da porta da graça, que será escolhido quem será salvo e quem será perdido. Aí o juízo em uma linha do tempo, aí antes da criação, a expulsão de Lúcifer no céu. Ele e um terço dos anjos, que hoje são demônios. Aí está a criação da terra. 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no sexto dia criou o homem, criou Adão, e também criou a mulher, que foi Eva, a companheira de Adão. E no sétimo dia descansou e santificou. Por isso que devemos guardar esse dia, que é o dia de hoje, o sábado do Senhor. O pastor Ted N.C. Wilson, ele relata: creio no espírito de profecia que foi inspirado assim como Deus inspirou os profetas da Bíblia, que diz que esta terra foi criada por volta de 6.000 anos atrás. Exatamente. Que começou de Adão e Eva, passou-se 4.000 anos até Jesus, a primeira vinda de Jesus. E de Jesus até agora se completará mais 2.000 anos, que é 6.000 anos. No livro Exaltai-o, volume, na página 47, escrito no dia 30/8 de 1898, geólogos ateus afirmam que o mundo é muito mais velho do que indica o relato bíblico. Eles rejeitam o relato bíblico devido a certas coisas que para eles são evidências da própria Terra, de que o mundo tem existido por dezenas de milhares de anos. E muitos que professam crer no relato da Bíblia não sabem explicar maravilhosas coisas que se encontram na Terra, como o conceito de que a semana da criação consistiu apenas de sete dias literais, e de que o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos. Exatamente. Esses relatos aí das pessoas hoje, falar que a Terra tem milhões, milhares de anos, é mentira. Não acreditem nessas pessoas. A Terra vai completar 6.000 anos. Estamos vivendo próximo já de completar. Então, não tem essa de ficar acreditando nessas anedotas que falam que o mundo tem dezenas e milhares de anos. Mentira! Não acreditem. Criação da Terra cerca de 6.000 anos atrás.
Aí vem o pecado. Eu acredito. Não tem relatos sobre isso. Muitos professores, estudiosos, teólogos também acreditam de como Jesus, que foi considerado o segundo Adão, porque o primeiro falhou, pecou, caiu em pecado. E Jesus veio para, como segundo Adão, para completar a obra de abençoar a todos, curar a maioria das pessoas, curar as pessoas e morrer por todos nós. E Adão tinha o dever de seguir, criando com Eva, criando filhos, filhos de seus filhos, filhos de outros filhos, e assim ir a humanidade crescendo e viver todos no jardim do Éden. Mas, com o pecado, Jesus passou esse dever para ele mesmo, vir à terra e morrer por todos nós, pelo pecado que foi cometido. Então, quer dizer, eu vou voltar agora falando sobre o tempo, de como Jesus ficou aqui na terra 33 anos. Eu acredito que da criação até o pecado também ocorreu 33 anos. Porque se Jesus foi titulado como segundo Adão e viveu 33 anos aqui na terra, eu também acredito que da criação até o pecado, 33 anos. Aí está o plano da redenção. Está a genealogia da planície da redenção. Aí vem o dilúvio, que aconteceu no ano 1656, que de Adão até o dilúvio passou-se 2.500 anos. Foi no ano 2500, né, antes de Cristo, né, cerca de 2.500 anos de Cristo, antes de Cristo. Quer dizer, que de Adão até o dilúvio foi 1656 anos. E de Adão até Abraão, 2.000 anos. A primeira vinda de Cristo, cerca de 4.000 anos depois da criação. Muitos falam que a gente está nessa dúvida, né? Que os 4.000 anos completou com o nascimento de Jesus. Se completou no nascimento de Jesus os 4.000 anos, estamos vivendo em anos emprestados. Já completou 6.000 anos. Agora, muitos falam que ele se completou no ano 27 do seu batismo, lá no Rio Jordão, de João Batista. Foi no ano 27. Se foi no ano 27, se completará no ano 2027, os 6.000 anos. Mas se muitos falam que foi no ano da morte e ressurreição, que foi no ano 31. Se foi no ano 31, então os 6.000 anos completará no ano 2031. Mas são evidências apenas. Não tem comprovação. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Atos capítulo 17, verso 31. Porquanto determinou um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dito, certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Exatamente. Jesus veio, seguiu certinho a cartilha, que foi o plano dele e de seu Pai, que é o poderoso Deus, e pregou a verdade e seguiu a ordem cronológica
que era da profecia das 2300 tardes e manhãs, que ele faria uma aliança por uma semana com muitas pessoas, mas na metade daquela semana faria cessar o sacrifício de manjares, quer dizer, que seria a morte de Jesus. E seguiu certinho a profecia. 3 fases principais. Estamos vivendo no juízo pré-advento, que são o juízo dos mortos, e depois virão o juízo dos vivos, que é o pré-advento, que é a pré-volta de Jesus. Quer dizer, é antes da volta de Jesus. Então, fala-se de pré-advento, que são o tempo do juízo, estamos vivendo agora no juízo dos mortos. Todos os mortos estão sendo julgados, e depois, quando vier o decreto dominical, começará o juízo dos vivos. O juízo milenar, que é lá no céu. Vai ser um juízo de comprovação, que quando os salvos estiverem lá no céu, todos os casos serão julgados das pessoas que subiram e que estão aqui mortos na terra, que serão os ímpios. E vai falar, por que aquele não subiu? Por que esse não subiu aqui? Por que esse não foi salvo? Então, todos os casos serão julgados. E o juízo executivo, que será o 1000 anos depois, 1000 anos que os salvos passaram com Jesus e Deus lá no céu. A Nova Jerusalém descerá, depois dos 1000 anos, virá aqui na terra, e esse juízo, esse julgamento de vivos e mortos, e os mortos, vai acontecer, que será o juízo executivo, que aqui fala, todo o processo termina com a vindicação dos justos e a segunda morte dos ímpios. Quer dizer, os mortos, os ímpios, vão ressuscitar depois dos 1000 anos, vai passar pelo processo da segunda morte e será executado. A favor dos santos, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora que eles tomarem posse do reino. Daniel 7:22. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, todos. Quando fala aqui com todos os anjos, é todos os anjos. E o que Daniel fala lá? Miríades de miríades, milhares de milhares. Milhões de anjos, quer dizer, bastante, todos virão com Jesus. Assentar-se em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Exatamente. Ímpio e salvo serão separados. Mateus 25, capítulo 25, versos 31 a 46. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. João capítulo 5, versos 21 a 29. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dar. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Exatamente. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, justificados pela fé. Temos que ter fé no sacrifício e pela fé caminhamos até a fonte da graça, Jesus. Julgados pelas obras, os que assim fazem produzem boas obras e aceitam que os mandamentos de Deus sejam escritos no coração. A base do julgamento de Deus são os 10 mandamentos. Exatamente.
Os 10 mandamentos têm que ser respeitados. Temos que obedecer. No livro da Escola Sabatina, no tema Vida, Morte e Eternidade, fala: no fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual é a nossa escolha final. Se aceitarmos ou não uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. É nós que temos que escolher aonde nós iremos. Se nós quisermos o céu, se nós quisermos morar na Nova Jerusalém, devemos ter salvo pela graça. Aceitar Jesus em nossos corações e andar retamente, como Deus e Jesus ordena, respeitando os mandamentos, pregando a palavra para todas as pessoas. O juízo pré-advento no tribunal celestial. Se você quiser ir para a segunda morte, é a sua escolha. Se ter a morte eterna, será a sua escolha também. Quer dizer, se você quiser ser ímpio, o que eu posso fazer? O que outra pessoa pode fazer? Nada. Você que escolheu. Então, quer dizer, faça uma boa escolha, que é aceitar Jesus em sua vida, ir morar no céu. O juízo pré-advento no tribunal celestial. Daniel capítulo 7, versos 9 a 14. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e o ancião se assentou. Sua veste era branco como a neve, e o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam antecedentes, e saía um ruído de fogo. Diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E essa passagem é a visão de 1844, que você lê lá o Apocalipse capítulo 4, que você vê que o tribunal tinha tronos ali, que o cordeiro que deveria abrir o livro dos 7 selos. Então, quer dizer, é a visão de 1844 que começou o juízo investigativo. O juízo investigativo começou no dia 22 de outubro de 1844. Então, quer dizer, essa visão foi no tempo de Daniel, 600 anos antes da primeira vinda de Cristo. Quer dizer, relatando já a visão de 1844. Aí está a profecia que eu amo de pregar. Gosto de pregar e mais para frente eu vou fazer um vídeo só dessa profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8 a 14. Começou-se no ano 457 com a construção dos muros de Jerusalém. Passou-se 49 anos. Ficou pronto em 408. Aí passou 69 semanas. E 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Foram cortadas a profecia das 2.300 tardes e manhãs. A primeira parte foi do ano 457 e foi até o ano 34 depois de Cristo. Então 457 antes de Cristo até o ano 34 depois de Cristo. Passou-se 69 semanas, 434 anos quando ficou pronto os muros de Jerusalém e até o batismo de Jesus no ano 27. Passou-se 434 anos. Aí do ano 27 até o ano 34, Jesus firmaria firme aliança com muitos por uma semana. Seria do ano 27 até o ano 34. Mas na metade da semana, ele fez cessar o sacrifício de manjares. Quer dizer, morreu na cruz, mas ressuscitou. E no ano 34, que era o último ano que os judeus tinham de se salvar, né, de ganhar a graça,
de ser uma nação escolhida, perdeu. Perseguiram e mataram Estevão. Então, quer dizer, acabou a graça. E de 34 passou-se 1810 anos, que você pega 1810 e soma com 34, chegamos até 1844, que começou o santuário, que o santuário seria purificado, de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E foi, o santuário purificou, da passagem de Jesus do lugar santo para o santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. Em 1844 ou 1810 anos após o apedrejamento de Estevão, Jesus iniciou uma nova fase de sua obra, tanto na terra como no céu. Depois da morte de Estevão, os discípulos só podiam pregar em Israel antes da morte de Estevão, ali ao redor de Israel. Depois da morte de Estevão, o evangelho foi pregado a todo mundo, foi pregado para os gentios. Aí no grande conflito, na página 485, Ellen G. White relata: quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e o seu galardão estará com ele para dar cada um segundo for a sua obra. Exatamente, a recompensa. Aí na lição da escola sabatina, no Vida, Morte e Eternidade. Se todos os seres humanos serão julgados, isso deve ocorrer antes das suas respectivas ressurreições, porque nelas eles receberão a recompensa final. Exatamente. Aí nessa linha do tempo, é incluído o início do julgamento investigativo, 1844, volta de Cristo. Como o conhecimento de um juízo no céu deve impactar nossa maneira de viver, acreditando, crendo e passando para as pessoas. Vamos agora com o juízo milenar no tribunal celestial. Aí está, o juízo milenar. 1000 anos lá no céu, como eu relatei para vocês. Tem o julgamento investigativo que estamos vivendo até agora, até a volta de Cristo. Que quando Cristo vier, começará o juízo milenar, começará o 7º milênio. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Exatamente. Primeiro é os mortos que serão ressuscitados, depois nós, os vivos, que serão arrebatados. Aí está, 1844 inicia o juízo investigativo, vai até a volta de Jesus, que é o começo do Apocalipse. A volta de Jesus inicia no juízo milenar, duração 1000 anos, que será Apocalipse 20. O milênio, do capítulo 20 até o 22, que serão os últimos capítulos ali que vai descrever a história ali dos salvos. 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Quer dizer, a pergunta que ele está fazendo para a igreja lá de Coríntio. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Quer dizer, os anjos que hoje são demônios, que foi para o lado de Satanás, que ele arrastou um terço dos anjos com a cauda, né, que o Apocalipse 12 relata, também serão julgados. Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 6 e capítulo 11, verso 13. E versículos 11 a 13. Vi tronos que se assentaram aqueles que havia dado autoridade para julgar.
Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Exatamente. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Exatamente. No juízo investigativo pré-advento dos justos, somente as hostes celestiais estão envolvidas. Daniel capítulo 7, versos 9 a 10. Mas durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos também participarão. E esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliarem os registros celestiais e verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. Ninguém será punido até que vejamos a justiça divina. O juízo executivo. Aí está o juízo executivo após o milênio. Após o milênio, a nova Jerusalém que está nos céus descerá até a terra para começar o 8º milênio. Mas antes de começar o 8º milênio, terá o juízo executivo, que será o juízo dos ímpios. O juízo executivo é a intervenção divina, punitiva, final e irreversível na história humana. Quer dizer, que não tem mais salvação. Quem escolheu a morte eterna, o selo da besta, o domingo como dia de adoração, e foi decretado ímpio, não tem mais volta. Será decretado como vai passar pela segunda morte. 2 Pedro capítulo 2, versos 4 a 6. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as postos como exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Exatamente. O primeiro juízo foi com os anjos lá no céu, foi expulso. Satanás e seus anjos foram expulsos aqui para a terra. Depois, o tempo de Noé. Os ímpios sofreram a penalidade. Quer dizer, 8 pessoas entraram na arca e eles tentaram entrar depois, mas a porta da graça se fechou. A porta da arca se fechou e não teve mais como entrar na arca, não teve mais como se salvar. Morreram todos. E Sodoma e Gomorra. Muitos dizem que do dilúvio até o evento de Sodoma e Gomorra, nesses 2 eventos passaram 500 anos. Quer dizer, de 500 anos, a humanidade nunca teve jeito. Se teve o exemplo do dilúvio, o que era para aquela nação ter feito de Sodoma e Gomorra? Aprender a lição, mas não aprendeu. Também foi destruída. Só que no tempo do dilúvio foi destruído pelo dilúvio, pela água. Agora foi destruído pelo fogo. Sodoma e Gomorra foi queimada a cidade. Exemplos de julgamentos punitivos: expulsão de Satanás e seus anjos, expulsão de Adão e Eva no Éden, o dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra, morte dos primogênitos no Egito, morte de Ananias e Safira. Todos foram terríveis, a punição. Mas a morte de Ananias e Safira foi a mais. E esses estão perdidos mesmo. Esses mexeram com o Espírito Santo. Brincaram com o Espírito Santo. Fingiram
uma unção que eles deveriam ter feito usando o nome do Espírito Santo. Esses eu falo com certeza que esse casal está perdido para sempre. Vai ter a segunda morte, porque mexeram, igual Jesus falou, blasfemar contra mim e contra o meu Pai terá perdão, mas contra o Espírito Santo não terá perdão. Não tem salvação nem nesse mundo e nem no outro. Quer dizer, nem naquela geração que é do tempo de Jesus e nem na geração de agora. Não tem mais salvação. E Ananias e Safira pecaram contra o Espírito Santo. Está relatado lá em Atos. Eles brincaram com o Espírito Santo. Aqui embaixo relata, não é surpresa que haverá punição para os ímpios. Exatamente. No livro Manuscritos Realeces, volume 12, na página 208. A bondade e a longa tolerância de Deus. Bondade e a longa tolerância de Deus, sua paciência e a misericórdia exercidas para com seus súditos, não o impedirão de punir o pecador, que se recusou a ser obediente aos seus requisitos. Exatamente, igual eu falei de escolhas. Você que escolhe se você quer ser salvo ou ímpio. Mas eu falei para vocês escolherem ser salvo, ter a vida eterna e não a morte eterna. No livro Vida, Morte e Eternidade da Escola Sabatina, Deus fez tudo o que poderia ter feito para salvar a humanidade da perdição eterna, mesmo com grande custo para si mesmo. Os perdidos fizeram escolhas que os levarão a esse final infeliz. É o amor de Deus e o amor de Deus somente que também exige justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Os eventos que ocorrerão no início do milênio. Primeiro, a volta de Jesus. Os justos mortos ressuscitam. Primeira ressurreição. Os justos são levados para o céu. Os ímpios vivos são destruídos. Primeira morte. Eventos que ocorrerão durante um milênio. A terra fica desolada. Satanás e seus anjos, os demônios, ficarão desolados aqui na terra. Eles ficarão presos, vendo os ímpios mortos ali mesmo onde morreram, os corpos estendidos, a cidade toda destruída, e Satanás e seus anjos, os anjos caídos, vão ficar andando e Satanás vai ficar pensando, o que eu fiz? Tudo isso eu fiz durante 6.000 anos. Ficar pensando, ficar assim, pensando o que ele fez, por que ele fez isso, refletindo. Eventos que ocorrerão no final do milênio. Os ímpios mortos ressuscitam, que é depois dos 1.000 anos. Segunda ressurreição. Satanás é solto. Cristo, os santos e a cidade santa descem para a terra. Satanás e os ímpios avançam contra a cidade santa. Todos são destruídos pelo fogo. Segunda morte. E a terra é purificada e recriada. Quer dizer, aí começa o 8º milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1.000 anos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. O grande conflito na página 556 e 557. A obra de ruína e Satanás está terminada para sempre. Durante 6.000 anos ele realizou sua vontade.
enchendo a terra de miséria e causando tristeza em todo o universo. Agora as criaturas de Deus estão sempre livres da presença do maligno e de suas tentações. O juízo em uma linha do tempo. Aí está. Juízo milenar 1000 anos, destruição dos ímpios e a vida eterna para os salvos, o 8º milênio. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 22, versos 1 a 5. Então, povo de Deus, esse foi o relato do episódio 12, o juízo em uma linha do tempo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a todos esta mensagem. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!